Muito bem, meus queridos e queridas, mais uma vez nós estamos com vocês aqui para mais um estudo do Perguntas e Respostas aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E aqui eu, meu grande amigo, companheiro Humberto Deon, nós estamos aqui mais uma vez aqui com vocês aqui para falar desse tema do mês. O tema do mês aqui é Mente, Emoções e Espiritualidade. E o tema dessa semana, Espiritismo, Saúde Emocional. Obrigado, Humberto, por estar sempre conosco aqui. Cumprimentar os nossos queridos amigos aí mais uma vez. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui, vamos aprofundar bastante hoje, Sérgio. Vamos sim. Bom, e a primeira pergunta que nós separamos aqui, meus queridos, que eu faço para você, Humberto, é o seguinte, olha só, qual a visão do Espiritismo sobre a origem dos desequilíbrios emocionais? Que pergunta, hein? Eita! Tem que ter PhD para responder isso. Essa tem, viu? As emoções são reações da alma que repercutem no corpo. O equilíbrio começa no espírito. Tem uma definição de saúde que eu pesquisei, Sérgio, eu vou acreditar o Emmanuel, mas eu não tenho certeza, que saúde é o perfeito equilíbrio da alma. Ela porque a Organização Mundial de Saúde tem lá as questões, as definições dela, inclusive a parte espiritual, mas essa aqui, na minha opinião, ela sintetiza tudo. A saúde da alma é a base da saúde do corpo. Se a gente estiver equilibrado nas questões espirituais, nós temos muita condição de afetar, vamos dizer assim, os desequilíbrios emocionais. E hoje o mundo está carregado de desequilíbrio emocional. Com a velocidade da internet, com a propagação de ódio, né, com o excesso de tela. Então estão se gerando ódio, rancor, raiva, depressão, ansiedade e tantas coisas mais. O Espiritismo ensina que o pensamento é força criativa e que nossas emoções derivam do nosso grau de evolução e harmonia com as leis divinas. Por isso que a gente vê, Sérgio, que a pessoa quando ela está enfronhada no mal ou não está ainda na luz do bem, ela sofre muito mais desequilíbrios emocionais. Isso é uma coisa, e aqui só comprova isso, né? As emoções são reações da alma que repercutem no corpo. O equilíbrio começa no espírito. Então a saúde é o perfeito equilíbrio da alma. Olha como é que a base doutrinária casa com o que o Emmanuel nos disse, que não estava aqui na base doutrinária, inclusive. A saúde da alma é a base da saúde do corpo. O Espiritismo ensina que o pensamento é força criativa, que nossas emoções derivam do nosso grau de evolução e harmonia com as leis divinas. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Nós voltando de novo em falar em desequilíbrio, parece que o suicídio está sempre voltando, né? Esse tema tão espinhoso para as pessoas, que a doutrina espírita traz uma luz sobre ele, está aqui sempre para nos ajudar. Mas, para sintetizar, desequilíbrios emocionais começam na saúde do espírito. Isso é tão assim, transparente para mim, que se eu estou bem equilibrado com a minha divindade, eu tive uma psicóloga uma vez que ela virou para mim e falou assim, há uns não sei quantos anos atrás, eu estava passando por um momento difícil, ela falou assim, você precisa encontrar o divino, mas e esse movimento? Eu nunca esqueci, porque a partir do momento que eu encontrei o divino, dentro da doutrina espírita, esses desequilíbrios emocionais, eles reduziram bastante. Você via que você encontrava sentido, que você sentia que a vida não se resumia àquele desequilíbrio que eu estava tendo, aquela ansiedade, aquela palpitação, aquela tristeza. Então você consegue, através de tudo que o Espiritismo mostra, do caminho da caridade, da benevolência, da indulgência, da compreensão, da justiça, da caridade, fazer com que a gente seja mais equilibrado emocionalmente. É isso. Verdade. Vamos lá então, Sérgio, hoje eu vou pegar no seu pé. Ai, gente. Vamos falar de mediunidade? Adoro. A mediunidade, sabia que você ia gostar. A mediunidade sem disciplina pode afetar o equilíbrio emocional? Eu vou parafrasear uma parte da resposta do Livro dos Espíritos, lá na questão do 459, quando Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E os espíritos superiores respondem assim, muito mais do que imagineis, de ordinário são eles que vos dirigem. E parte dessa resposta, vou colocar aqui, muito mais do que imagineis. Essa é a verdade, tá certo? A acessibilidade espiritual, meus queridos, aqui, por uma reflexão nossa, requer educação, tá certo? E propósito no bem para não se tornar porta para obsessões.
Se a gente pegar aqui a base doutrinária do Espiritismo, a gente vai ver assim, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e deve ser exercida com seriedade. Sem o estudo e a reforma íntima, o médium fica à mercê de influências que podem desequilibrar suas emoções. Olha só, pessoal. E lá na literatura espírita, médiuns e companheiros outros não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados em obediências a propósitos inferiores. Olha só. A gente vai pegar também lá no livro dos médiuns, a questão lá do capítulo 20, uma parte muito interessante, que é com relação à questão da influência moral do médium. E Kardec faz o seguinte questionamento assim, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta é simples, não. Não, simplesmente não. A faculdade propriamente dita se radica do organismo, independente da moral do médium ali no caso, né? O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Então, pessoal, mediunidade é um dom, é uma coisa maravilhosa se bem utilizada por aquela pessoa que veio como médium, que está como médium, tá certo? Ela nasceu médium. Aqui nessa casa, todos os dias, Humberto, todos os dias, meus queridos amigos, chegam pessoas aqui com mediunidade aflorada, totalmente desequilibradas. E aí chega para mim e fala, olha, eu vim aqui porque vocês têm que dar um jeito de tirar esse trem de mim, eu não quero saber desse trem não, e vocês dão um jeito porque eu não consigo mais ir numa festa, eu vou na festa, eu passo mal. Eu vou no hospital, eu passo mal, eu vou na rua, eu passo mal. Eu tô vendo, tô ouvindo. Aí tô escutando, tô vendo, tá tendo uns trem comigo aqui, acontece uns negócios comigo que eu não sei o que é que acontece, depois eu não fico lembrando de mais nada, né? Aí eu falo assim, ô meu querido, você nasceu médium, você vai viver como médium e você vai morrer médium. E não tem ninguém nesse mundo que vai tirar essa sua mediunidade. O que você tem que fazer? Aprender a conviver com essa mediunidade, que na verdade é uma bênção de Deus, uma grandiosíssima oportunidade que você está tendo nessa reencarnação. Mas mediunidade, se não bem educada, vamos chamar assim, se não bem compreendida, é igualzinho um caminhão carregado descendo ladeira abaixo sem freio, não vai dar nada que preste lá embaixo. Então a mediunidade, quando você começa a compreender, aí você começa a se equilibrar, porque o médium deseducado, e aí as pessoas falam realmente, porque pega nessa literatura, desenvolvimento de mediunidade, não é desenvolver, você tem que educar a sua mediunidade, a educação mediúnica, tá certo? Entender, né, Sérgio? Exatamente. E aí a pessoa começa a ver coisas, está vendo espírito, está escutando vozes, está dando passividade, ou seja, está incorporando espíritos, e às vezes quebra os trem, tudo, xinga todo mundo, bate em todo mundo, fica numa força descomunal, depois quando volta a si, não lembra o que aconteceu. Nada. E aí, né, vai nos médicos, aí ou vai parar no hospital psiquiátrico. Vai ser internado com os próprios psiquiátricos, vai encher de remédio, e aí vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque aí a mediunidade vai se expandir mais ainda o seu perispírito, tá certo? Então, meus queridos, infelizmente a gente vê também pessoas utilizando a mediunidade para o mal. Cobrando para fazer psicografia. Né? Vem aqui que eu trago seu amor de volta em 3 dias, trago seu marido de volta com a pensão na mão e tal, faço o trabalho, desfaço o trabalho, faz isso, faz aquilo. E aí eu falo, mas tem médium que se liga dessa... Tem jeito? Tem. Porque tem espírito de toda a natureza. Espíritos que se ligam a essas pessoas, que vão vai pagar um preço caríssimo depois, um preço caríssimo, por usar mal esse dom que veio, né, que Deus lhe ofertou para poder usar para o bem. Então, Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste. E aí eu faço um alerta para você, meu querido amigo. Se você for em algum lugar, qualquer lugar que seja, qualquer lugar que te cobrar 1 centavo sequer, ou te pedir alguma coisa em troca, pode ser uma pequenina vela, fuja desse lugar, porque não é um lugar abençoado. A caridade sempre tem que ser feita gratuitamente, como nesta casa. Aqui ninguém cobra nada, ninguém pede nada, ninguém faz nada. Tudo aqui, nós pedimos a pessoa para seguir as recomendações, Evangelho do Lar, paz, enfim, tá certo? Mas se você for em algum lugar que te cobrar para te ajudar, pode ter certeza, não é um lugar sério, não é um lugar ali que segue os princípios cristãos. Vamos ficar atentos nisso aí. Né? Isso aí. E aqui mais uma pergunta aqui para você, Humberto. Como que a fé raciocinada atua na prevenção do estresse e da angústia? Essa é boa. Essa é para você. Pessoal, se vocês estão gostando dessa série, dos nossos programas, compartilhe aí, porque quando você compartilha, o YouTube divulga.
Se você curtir, divulga, né? Se inscreva no nosso canal. O Jesus tem um canal poderoso no YouTube, a gente quer fazer ele crescer para levar para mais gente, né? Aperte o sininho para você receber as notificações. Não está gostando? Divulga também, que aí é mais importante ainda. Bom, gente, aqui na tela em algum lugar vai vir um link falando de fé raciocinada do estudo que a gente fez no mês passado. Nós aprofundamos bastante nele. Então eu vou ser direto aqui porque a resposta está na reflexão. Como a fé raciocinada atua na prevenção de estresse e da angústia? Compreendendo o porquê das dificuldades, retira o peso do desespero e traz a calma na aceitação. Fé raciocinada é aquela fé que faz frente à razão em qualquer época da humanidade. É aquela fé que tem sentido, porque a fé cega, ela não tem sentido. A fé cega, ela é mistério. A fé raciocinada é luz e esclarecimento. Isso. Então, a partir do momento que eu entendo por que eu estou sentindo alguma coisa, da onde vem a dificuldade, por que eu estou passando aquilo, né? Eu vou recomendar para quem quiser também, vou pedir para botar o link aqui, da palestra do Zé Amaral sobre dor, que ele fez aqui no centro outro dia. Maravilhosa, traz um esclarecimento muito grande para todos nós. E aí eu vejo que muita gente não tem fé, gente. Tem muita gente que tem religião na cabeça, mas não tem espiritualidade, que na hora que a coisa aperta, revolta com Deus, revolta com o outro, enfim. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. Eu acabei de dizer isso aqui. Ao entender a justiça das provas, o espírito acalma suas emoções e preserva sua energia vital. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma deficiência a vida inteira. Depois que eu me tornei espírita, aliás, eu acho que eu já nasci espírita e não sabia, né, do tanto que eu gosto disso aqui, eu nunca tive revolta com a minha deficiência. É o contrário, eu tenho uma visão monocular, eu tenho uma dificuldade visual a vida toda. Mas a vida toda, principalmente depois que eu entrei nessa casa, por causa dessa fé que poderia me angustiar, eu entendi que eu tenho que agradecer o que eu tenho e não reclamar do que eu não tenho. É o famoso olhar o lado cheio do copo. Então eu poderia estar hoje cego completamente. Não, eu tenho uma visão perfeita. Será que no meu plano reencarnatório estava previsto o quê? Eu não sei. Será que a mudança de comportamento pode ter ajudado? Eu não sei. Mas eu fiz e continuo fazendo com a intenção sempre de melhorar. E a nossa literatura espírita, ela fala o seguinte: aquele que está bem convencido de que não sofre senão para o seu bem, não murmura. Reclamar é uma coisa que tira a nossa energia, que poderia estar sendo usado para o nosso próprio bem. Isso no trabalho, na vida profissional, é terrível quando você tem uma pessoa que só reclama, que não pega essa energia, porque muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. Então, em resumo, é lógico que a fé raciocinada previne estresse e angústia. Porque imagina se eu não tivesse esse conceito e não entendesse o que aconteceu comigo e vivesse angustiado e estressado porque eu não tenho uma visão. Ué. Então não é uma resignação, gente, é um entendimento, que também traz resignação. É um entendimento de que isso tem uma causa anterior. Eu entendi isso há muito tempo. Aconteceu alguma coisa. Não me foi dada a condição de entender nada do meu passado. Mas com certeza tem alguma coisa relacionada com isso. É isso. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá. Então vamos lá. Qual a importância da reforma íntima na manutenção da higiene mental? Olha só, meus queridos. E aqui a gente pode fazer uma reflexão bem profunda que fala assim: olha só, mudar o pensamento é mudar o destino. A reforma íntima é a faxina necessária para a saúde emocional. Olha só. Isso aqui é muito profundo, sabe, meus queridos? Porque a gente vai pegar na base doutrinária aqui do Espiritismo, aqui, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ao vencer vícios morais, o espírito estabiliza suas emoções. E lá na literatura fala assim: o verdadeiro espírita trabalha constantemente para vencer o orgulho e desenvolver a benevolência. Tá certo? Então, meus queridos, olha só, essa reforma íntima, ela é de fundamental importância para o sucesso da nossa reencarnação. Tá certo? Aqui. E a gente vai ver, eu já falei aqui no estudo anterior, sobre um livro muito importante,
que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour. Porque a gente tem muitos defeitos, já falado aqui anteriormente. A gente tem que melhorar, tá certo? E a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, que fala assim: os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, quando você se esforça para se melhorar, tá certo? E você começa também a sintonizar ali com bons amigos espirituais, né, com seu amigo espiritual especialmente, com seu espírito protetor. Então, é tudo de bom, pode ter certeza disso. Então, mudar o pensamento é mudar o destino. Tudo é sintonia, meus queridos. Quando nós elevamos os nossos pensamentos aqui, através das orações, das boas ações, nós vamos sintonizar com os nossos bons amigos espirituais. Mas naqueles dias que às vezes você não está bem, a situação está mais complicada, você baixa a sua guarda. Aí você faz o quê? Você começa então a sintonizar com esses espíritos desse chameirão comum. E se a coisa estava pior, fica mais complicada, né? Já estava ruim, fica pior ainda, porque você permite uma aproximação maior. Então não é esses espíritos chamados obsessores que vão te pegar, não, é a gente que baixa. É como o rádio, a nossa vida é assim: quero escutar a música lá de Belo Horizonte, não quero escutar a música de Divinópolis. Então nós levamos os nossos pensamentos ou baixamos. Então, por isso que Jesus falou: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, as nossas ações, nossas atitudes. Então nós estamos aqui de boa, mas se você baixou a guarda, você dá ali permissão para essas entidades se aproximarem de vocês, né? Isso aí. Vamos lá, Humberto. Mais uma pergunta interessantíssima aqui, que fala o seguinte: de que forma o egoísmo prejudica a saúde emocional do indivíduo? O Espiritismo, ele nos surpreende a cada momento, né? Olha para você ver que interessante a resposta disso. O foco excessivo em si mesmo gera isolamento, carência e suscetibilidade exagerada a ofensas. Que vida triste de uma pessoa que só vive focada nela, né? Que vida triste. Você não... porque a Nete Guimarães tem uns conceitos de egoísmo muito interessantes. Para mim, tudo, para o outro, nada. Olha para você ver, eu quero ter tudo, não quero que eu... Que vida é essa? E fala na nossa obra, em vários lugares, eu vou citar aqui, que o egoísmo é a chaga da humanidade. Isso é mais atual do que nunca. Apesar do Evangelho ter sido escrito lá nos anos de 1850, 62, me parece, ele está mais atual do que nunca, Sérgio. Porque nós estamos vivendo a era do egoísmo. A era das pessoas pensando em si próprias, querendo enriquecer a todo preço, explorando os outros. Então, o que isso vai trazer? Prejudicar a saúde emocional, é óbvio. O dia que você tem uma contrariedade, você acha que o mundo está contra você. Por quê? Porque você só foca em si mesmo. Ele gera o orgulho que adoece as relações e retira a paz interior, impedindo a alma de sentir alegria e fraternidade. Fraternidade é frater, é irmandade, é com os irmãos, é uma questão de irmandade. E eu não tenho irmandade, eu tenho eu comigo. Então eu sei casos práticos de pessoas que vivem assim, que estão lá com 80 anos, Sérgio, e você tem misericórdia, porque perdeu a encarnação, como você falou aqui outro dia, porque não enxergou o básico, que o egoísmo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja nos prejudicam demais. E para finalizar, frase de Emmanuel: o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Todas as misérias. Gente, ele está falando todas. Porque o orgulho, ele é o vício mãe. E dele derivam muitas coisas. E dentre eles, o egoísmo. O egoísmo que mata, o egoísmo que nega a caridade, o egoísmo que causa tanta tristeza, o egoísmo que causa tanta infelicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, capítulo 11, item 11, falado por Emmanuel em 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral e é o Espiritismo que está reservado à tarefa de fazê-lo elevar-se nas ordens dos mundos. Não preciso falar mais nada, os Espíritos falaram tudo. Se você que está me ouvindo aí,
se identifica com qualquer coisa que eu falei, cuida, começa a mudar, vira a chave e tenta melhorar a sua própria vida. É isso. Certo. Vamos lá, mais uma, Sérgio? Vamos lá. Como a prática, isso é bacana demais, hein? Como a prática do Evangelho no lar contribui para a harmonia emocional da família. Isso aqui dá um seminário de 8 horas, né? Na verdade, isso aqui dá um seminário pro resto da vida, né? Gente, o Evangelho no lar, eu vou dizer para vocês aqui. Primeiro vou fazer uma reflexão aqui, que eu trouxe para vocês aqui, sobre essa pergunta. O ambiente em que vivemos é o reflexo dos nossos pensamentos. A prece em família higieniza o lar. Olha só. A gente vai pegar aqui na base doutrinária e fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, olha o que Jesus falou. Eu estarei no meio deles. A reunião em torno do Evangelho cria um campo de proteção contra energias perturbadoras. A gente vai ver lá na literatura espírita, o Evangelho no lar é o banho de luz na economia doméstica. Pessoal, eu vou dizer para vocês aqui com toda certeza desse mundo, se as pessoas soubessem, ou se as pessoas fizessem ideia da importância que é o Evangelho no lar, da bênção que é o Evangelho no lar, da proteção que é o Evangelho no lar, não precisava nem de ir no espírito, fazer, nós não precisávamos de fazer aqui mais acolhimento fraterno, não precisava mais de fazer tratamento espiritual, não precisava nada. Não precisava de atender espíritos aqui mais, aqui que acompanham as pessoas. O Evangelho no lar é como você, quando você, é um sinônimo assim, uma analogia pobre, mas é mais ou menos assim, é como se você colocasse uma cerca elétrica na sua casa, para proteger dos assaltantes, você vai colocar uma cerca magnética ali, não permitindo a entrada de entidades ali, que estão querendo prejudicar aquela família. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, meus queridos. Todas as orientações dos nossos amigos espirituais nessa casa aqui, todas, além de todas as demais, sempre tem uma lá assim, implante o culto do Evangelho no lar. Olha só, sempre, tá certo? E esta casa, eu vou dizer para vocês, esta casa aqui, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, foi construída inicialmente, começou tudo isso que vocês, quem conhece aqui e quem não conhece, quem está vendo aí pelo YouTube, e quem que não conhece, que seja sempre bem-vindo aqui nesta casa, mas começou na cozinha da casa da minha mãe, na cozinha da mamãe, do papai, fazendo o Evangelho no lar, eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, só nós. Depois foi chegando mais gente e tal, seguindo orientação espiritual, né? Lá da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, né? Onde ele passava eu naquela época com uma série de situações, aí veio a orientação, implante o Evangelho no lar. Depois de muita relutância da minha parte, né? E de novo pedindo sempre ajuda, porque a gente é uma pedição danada, né? Eu pedia, aí eu cheguei lá nessa casa, vou contar rapidamente para vocês aqui, meus amigos. Cheguei lá, Humberto, e aí comecei a conhecer o Espiritismo, né? Não conhecia o Espiritismo, passado um tempo, aí eu passava um monte de problemas pessoais, profissionais, de relacionamento lá com a família, enfim, e aí lá chama receituário mediúnico, aqui chama acolhimento fraterno, é a mesma coisa, só muda o nome. E aí você vai lá, conversa com a pessoa, né? E quem dá o receituário é o Espírito, através de uma reunião mediúnica, de psicografia. E aí eu falei todos os meus problemas. Lá em casa é difícil, assim, tá assado, tal. Aí veio lá a orientação. Lê alguns livros, lê isso, lê aquilo, fazia, tomar o passe, água justificada, e veio assim, implante o culto do Evangelho no lar. Assinado, irmão Eugênio, o espírito que deu a orientação. Aí eu olhei a receita, né, vamos chamar assim, olhei aquele negócio, então tá. Aí fiz tudo, menos o Evangelho no lar. Você fazia Evangelho no lar, lá na casa do meu pai, daquele inferno. Meu pai naquela época bebia pra caramba, minha mãe depressiva, lá em casa era cada um pra si, Deus pra todos, era um inferno. Não, mexia com isso aí não. Aí fiz tudo, menos o Evangelho no lar. Obviamente não melhorou nada. Aí, e eu continuei pedindo. E a dona Mariana, pessoa que eu tenho uma eterna dívida de gratidão, e eu falava pra ela, dona Mariana, lá em casa tá muito difícil, vamos fazer o receituário mediúnico de novo, Sérgio, vamos lá. Aí, passado muitos meses, aí eu fui lá e falei as mesmas ladainhas, tá acontecendo isso, as mesmas coisas. Aí fiquei esperando a resposta. Aí veio uma carta, mas veio uma carta do mesmo espírito, irmão, mas só com uma única frase, assim, eu já vos disse, desse jeito, eu já vos disse, implante o culto do Evangelho no lar, irmão Eugênio. Só fala isso. Aí você, é a mesma coisa, você vai, eu tô com um problema aqui, de dor de cabeça, eu tô gripado, aí você vai no médico, o médico fala assim, olha, você tem que tomar esse remédio
e fazer isso, isso, isso. Aí você vai, não faz não. Mas continua comendo. Volta no médico, doutor, melhorou, você tomou remédio? Não. Então, o remédio, para esse caso, era o Evangelho no Lar. Então, meus queridos, você pode ter certeza absoluta que o Evangelho no Lar é maravilhoso. Então, se você não faz, faça. Entra aqui, pergunte ao pessoal aqui como é que você faz. É muito simples, escolha um dia da semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Porque aí que fala, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, lá ele estará, isso pode ter certeza. Os amigos espirituais estão lá. Eu vou só para finalizar aqui, para vocês terem ideia da importância que é, pessoal. Quando a pessoa chega aqui e começa a fazer o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual, aí tem as orientações que a gente passa, entre elas, o estudo do Evangelho no Lar. E aí quando a gente começa a conversar com os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa, porque quando você está fazendo o Evangelho no Lar, aqueles espíritos que estão lá, eles são trazidos aqui na casa. Vocês são trazidos aqui no dia, tá certo? Você está fazendo o Evangelho. E aí, eu conversando com eles, eles falam assim, não, que palhaçada vocês aqui, depois que aquele povo começou com aquela rezação lá dentro, a gente não consegue nem chegar lá perto mais, a gente fica lá de fora, esperando, né? Tá certo? Então, é mais ou menos desse jeito aí que acontece. Bom, vamos continuar, né? Temos aqui mais uma pergunta, Uma pergunta que eu gosto muito de responder também, Sérgio. Isso aqui é interessante, pessoal, olha só. Qual o papel do passe espírita no reequilíbrio das emoções? Gente, primeiro vamos falar o que é passe, né? Passe é uma transfusão de energia que desce ou acontece de 3 formas. Ou é a energia do médium, ou é a energia dos espíritos, ou é a energia dos 2. Isso tem a função de reequilibrar o corpo em desequilíbrio. Então, aqui a gente tem que abrir falando uma coisa interessante. Passe não é para tomar toda semana, não é hóstia. Não existe passe. Passe é quando você está com energia desequilibrada. Você vai sentar com o médium, vai concentrar, a espiritualidade vem e traz aquela energia para cima do seu corpo para reequilibrar os chakras. Isso tem um poder, e aqui na casa tem um trabalho maravilhoso de passe magnético, que pouca gente conhece, Sérgio. Que é um aprofundamento muito maior do que o passe convencional. E olha aqui para você ver o que a base doutrinária nos mostra sobre o passe, o poder que isso tem. Os pensamentos que não são nossos, erro. O passe é uma transmissão de energia que auxilia o espírito a retornar o controle sobre sua mente. Por isso é que eu falo que o passe é quando você está em desequilíbrio. Eu entendo que se eu estou bem, estou tranquilo, estou equilibrado, eu não preciso de passe. Mas ao mesmo tempo, quando existe uma situação mais grave, você tem que tomar passe várias vezes. Aqui na casa tem um processo de acolhimento, onde a pessoa passa por essa melhoria de equilíbrio emocional e de alinhamento de chakra através de passe. E passa nós voluntários, né, todos passamos pelo passe magnético. Ele é mais completo, ele é mais demorado e tal. Olha o que a base doutrinária fala. A transmissão de fluidos saudáveis ajuda a dispersar fluidos pesados gerados por mágoas e vícios, funcionando como auxílio externo para a recuperação interna. Olha que interessante isso aqui, Sérgio. A gente, às vezes, porque nós não vemos a energia, gente. A energia a gente sente, a gente não vê energia. Mas tudo no mundo é energia. E quando você recebe, às vezes a gente sente no corpo. Eu já senti isso num momento de desequilíbrio, que eu tive que fazer um tratamento espiritual, eu senti claramente como é que as coisas funcionam. Como que o passe funciona. E aí vem a literatura e fala o seguinte: o fluido humano é impregnado das qualidades morais do espírito. Olha que interessante isso. E se a gente está com a parte moral desequilibrada também? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma ferramenta energética para equilibrar o nosso corpo. Então aqui na casa tem passe de segunda a quarta, né? E aí você vem, assiste as palestras, participa dos estudos, entra no clima dessa casa, se equilibra e no final, se julgar que precisa do passe, você vai ser atendido com celeridade por médiuns ou pessoas preparadas. Na verdade, o passista não precisa ser médium, né, ostensivo. Mas, e com alguns cuidados que a gente tem que ter, que não dá para eu falar aqui. Por exemplo, se você apresenta sinais de mediunidade, né, durante o passe, se você sentiu alguma coisa, se você está vendo alguma coisa, tudo isso tem que ser tratado
aqui na hora, na casa, num lugar seguro, que tem pessoas que estudaram para passe. Tem curso, gente. Existe curso de passe. A gente, para dar o passe, a gente tem que estar preparado. Existe toda uma preparação, da mesma forma que um médium, quando vai para uma reunião mediúnica. Você tem que estar equilibrado emocionalmente, você tem que estar com a cabeça tranquila, de preferência não ter tomado nada que afetou o seu estado emocional, tipo bebida, cigarro, alguma coisa parecida. Não fazer uma refeição muito pesada, porque você vai doar energia. Então, olha para vocês verem que parece uma coisa simples, mas é muito maior do que a gente imagina, né? E para fechar, na Gênesis capítulo 14, é falado o seguinte: natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a possibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Por isso que eu acho que o passe não é muito difundido, não é muito divulgado a nível científico. Mas a gente aqui na casa sabe que ele funciona e que ele está aqui à disposição de quem quiser, né? E é importante, só para agregar aí, Humberto, mais ainda um pouco, da importância que é o passe. O passe hoje ele é reconhecido já pela ciência, tá certo? Nós vamos ver aí as doenças espirituais. Lá na CID-10 tem lá as doenças espirituais. O SUS já acata o passe espiritual. Que bacana, eu não sabia. Certo? Então o que acontece? Nós temos equipes nossas que vão em hospitais aplicar o passe. Então já é científico. A ciência vem demonstrando aqui, em animais inclusive, como que o poder do magnético ali em animais doentes, e outros que ali, uns ficaram curados e outros não, que não foram aplicados os passes. Então assim, isso é científico, aliado obviamente, quando você está preparado para receber essa bênção, né, uma casa espírita séria, você vai estar recebendo, gente, é maravilhoso, né? As curas que acontecem é incrível, a energia ali, o realinhamento dos centros de forças, que são os chakras, é fantástico. Exatamente. Né? O arrependimento é suficiente para restaurar a saúde emocional após um erro? Eita! Né? E a gente vem refletir sobre isso, né, meus queridos? Olha só, o arrependimento acalma, com certeza. Né? Mas a reparação é o que liberta a alma do peso da consciência. Puxa, que resposta! E ponto final, né? Tá certo? A gente vai ver na base doutrinária o seguinte, olha só, pessoal. O Código Penal da Vida Futura estabelece 3 condições para a libertação: arrependimento, expiação e olha só, e reparação. Tá vendo? Então a paz emocional volta plenamente quando corrigimos o mal feito. E nós estamos aqui para isso mesmo. Tá certo? Esse é o objetivo. A gente vai ver na literatura espírita que a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Extremamente lógico, né? Difícil? Com certeza, certo? Impossível? Não. Necessário? Muito. Essa é a verdade. E a gente vai ver num livro muito pouco estudado, muito pouco difundido e muito pouco lido no movimento espírita. O 4º livro da codificação kardeciana, tá certo? Que é o livro Céu e Inferno, também chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Olha só. E a gente vai ver lá no capítulo 7, né? Que é o Código Penal da Vida Futura, que fala assim, olha: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade. Olha só. Então, meus queridos, olha só, arrependimento é o primeiro grande passo, mas junto com ele tem que vir depois, tá certo? A questão da restauração. A gente falou lá do auto-perdão nas perguntas anteriores, tudo mais, né? Então, é você reconhecer o erro, mas ter ali, engolir o seu orgulho, da questão do não dar o braço a torcer. Então, vamos reparar os nossos erros, vamos nos reconciliar com aqueles que ainda estão no nosso lado a lado, para evitar que isso tenha que ser feito no plano espiritual ou depois, com certeza, nas próximas reencarnações. Com certeza. Então, se você não se dá bem com uma pessoa hoje, se esforce para que possa reconciliar e se dar bem com ela, porque senão, mais dia você vai ter que voltar, quantas vezes for necessário. Se você não dá certo com seu irmão, com seu parente, ali, então tenta a reconciliação, porque na próxima reencarnação vai vir junto, vai chegar uma hora
que não tem como escapar. Por que você acha que tem as questões dos gêmeos chifópolos? Das pessoas chifópolos. Chifópolis sabe o que é, pessoal? Aquelas pessoas que nascem grudadinho com o outro, né? Cabecinha com cabecinha, costinha com costinha, bundinha com bundinha. Tá certo? E aí vai ter que viver, aprender a conviver, não só Daquela viver, forma. a conviver junto de um jeito ou de outro, nem que seja na marra. E aí as pessoas falam assim, nossa, Deus, por que Deus está punindo assim? Deus é tão mal. Não, Deus é ótimo, Deus é maravilhoso. Está te dando outra chance. Está te dando oportunidade, vai vir junto. Aí já começou os dois gêmeos lá grudadinhos um no outro, né? Aí eu quero ir no banheiro. Não, eu não quero. Mas vai ter que dar um jeito, vai ter que entrar num acordo. Eu quero dormir, eu não quero, vai ter que dar um jeito. Quer Então, namorar com... não tem jeito. Então, assim, uma hora vão ter que saber conviver. Então, para evitar esse tipo de situação, reconcilia-te agora, antes. Então, arrependimento é de fundamental importância, mas é o primeiro grande passo, porque depois tem que vir ali a reparação, né? Que resposta maravilhosa. E aqui nós temos a última, a penúltima, né? A penúltima pergunta que eu falo para você aqui, a 9ª pergunta. Depois nós temos a última, que é a 10ª, pessoal. Normalmente fazemos 10 perguntas, 10 respostas aqui. E a pergunta é a seguinte, Humberto: por que a esperança é considerada um remédio preventivo para o espírito? A resposta parece meio óbvia, né, Sérgio? Porque o que a pessoa é sem esperança? Esperança é do verbo esperar, esperançar, como diz um desses filósofos famosos. Esperança é a última que morre. Esperança é a sogra. Mas é o Mário Sérgio Cortella que fala que vem do verbo esperançar. Sim. Então, o que seria a pessoa sem a esperança? Tira a esperança de você agora, esperança numa vida melhor, esperança em conquistar algo na vida, esperança de ter mais saúde, enfim, tira a esperança. Quem espera no Senhor renova suas forças, está aqui na nossa reflexão. A esperança é a âncora que estabiliza as emoções nas tempestades. Olha que analogia maravilhosa. O Espiritismo dá a prova da vida futura e da justiça de Deus, oferecendo uma esperança baseada em fatos, o que sustenta o emocional diante das perdas temporais. Sempre volta na fé raciocinada, né? Sempre volta naquilo que é a razão frente às emoções, frente às vicissitudes da vida. Então o Espiritismo ele traz esse consolo para nós. A esperança é um grande remédio preventivo para o espírito. Porque se você tem a esperança de sempre conquistar algo, por exemplo, estou vivendo uma situação difícil, bem complicada, e a gente sabe que tudo passa, sempre passa. O que é bom passa, o que é ruim também passa, o que é ruim passa, o que é bom também passa. Então, quando você tem essa esperança de que aquela situação vai melhorar, é lógico que é um preventivo, não só para a saúde espiritual, mas para a saúde física, mental, emocional, né? A literatura espírita traz um trechinho muito bacana aqui também que fala o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, e buscai na esperança a força para a vossa caminhada. Então, gente, se tem desespero, se tem alguma aflição muito grande, lembre-se que tudo tem esperança, porque doutrina espírita é luz, doutrina espírita é esperança. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2, dessa obra magnífica, que vocês estão percebendo que baliza quase todo o nosso estudo, fala o seguinte: Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão, por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Portanto, o Evangelho é esperança. A doutrina espírita, para mim, me enche de esperança. E eu acho que com isso eu tenho um santo remédio na minha mão, Sérgio. Eu costumo falar que nós estamos fazendo o Evangelho lá em casa, começando o Evangelho todinho, desde o prefácio de novo. Mas é impressionante que a cada página você tem uma lição maravilhosa. Então ele é o meu remédio e ele é a minha esperança. É isso. Verdade. Então vamos para a última? Vamos lá. Última pergunta da... É a pergunta difícil essa para você, viu? De que modo a obsessão espiritual interfere na saúde emocional? Aí a gente vai reportar aqui, né? Até antes de eu falar sobre uma reflexão aqui, lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, pessoal, que eu sugiro a leitura e estudo, na verdade, esse livro maravilhoso, um livro de perguntas e respostas,
Na pergunta número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos superiores respondem, muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que os dirigem. E para a gente refletir, a gente fala assim, olha, pensamentos que não são nossos podem invadir nossa mente se houver brechas morais e sintonia. Está vendo como que vai bem ao encontro dessa resposta do Livro dos Espíritos? Na nossa base doutrinária a gente vai ver que a obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre outros. Ela se manifesta frequentemente como depressão, ansiedade ou irritabilidade injustificada. E vamos ver na literatura que o melhor meio de combater a obsessão é fortalecer o espírito pela prática do bem e da caridade. Olha, pessoal, se as pessoas realmente estudassem um pouco mais a doutrina espírita, elas viriam a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. A ponto de acabar com a vida de uma pessoa, de destruir a vida de uma pessoa. Aí a pessoa vai estar nos assistindo agora, vai ficar assustada. Não, olha só. Então quer dizer, o espírito fazer tudo? Não, depende de você. Depende da sua sintonia, depende de com quem você está ouvindo. Se eu falar para você agora que está nos assistindo nesse momento, levanta daí da cadeira e vai ali na parede e dá uma cabeçada na parede. Aí você levanta, vai lá dar uma cabeçada na parede e fala, nossa, Sérgio, doeu, por que você foi? Você mandou? Eu mandei, mas você foi porque você quis. Então o espírito ele não tem o poder de pegar você, não, mas ele vai te colocando coisas na sua cabeça. Vai te intuindo, vai colocando, como se fossem sensações e sentimentos e pensamentos seus. É como se você estivesse pensando. E aí naquele momento que você está, a gente falou tudo que é sintonia. Eu falei para vocês aqui nas perguntas anteriores, tudo é sintonia, como um rádio. Quero escutar a música de Belo Horizonte, quero escutar a música aqui de Divinópolis. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, através das preces, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. Quando a gente baixa a nossa guarda, através da maledicência, dos maus pensamentos, dos rancor, da raiva, aí você vai sintonizar com esses espíritos, permitindo uma aproximação maior. Então não é eles que te pegam, não, é a gente que baixa, compreende? E nesse momento, se a coisa estava ruim, fica pior. E aí começa um processo, que é o chamado processos obsessivos. São as obsessões, causadas por essas entidades, mas permitida por nós, olha só. Porque senão não seria justo, né? Você não está vendo o espírito, ele está te vendo. Aí vai fazer o que quiser com você? Não, ele faz se você deixar. Tudo é questão de ligação, de sintonia, tá certo? Então, quando a gente... vocês vão ver isso muito lá no livro dos médiuns, que é um livro que eu sugiro a leitura para vocês, meus queridos. Leiam o livro. O livro sobre mediunidade, inacreditável, o livro dos médiuns, tá certo? E vocês vão ver lá muita coisa bacana. Segundo livro codificado por Allan Kardec, e o último é a Gênese. Então são 5 livros. E tem um outro livro menor assim, chama O que é Espiritismo. Leia esses livros, para que você possa entender um pouquinho mais da doutrina espírita. Mas a influência, só para a gente finalizar aqui, para vocês verem a que ponto que chega essa questão da influência na saúde emocional da pessoa, na vida no contexto geral, tá certo? Então nós somos influenciados sim, por esses espíritos, que ainda estão ligados a nós, seja por afinidade, ou seja, por desafetos nossos do passado, e também por os nossos bons amigos espirituais. Então temos influências boas também. Depende da sintonia. Depende da sintonia. Já viu aqueles desenhos animados? Tem um capetinho de lá, um santinho de cá? Já viram na televisão, meus amigos? Então, aí tá lá o capetinho, pula a árvore, vai lá, rouba a maçã. Aí eu sobe na árvore. Aí o anjinho faz assim, faz não só. Normalmente você segue quem? O capetinho. Aí vai lá, sobe na árvore, cai da árvore, quebra o braço, tá lá, né? Então, esses espíritos chegam e fazem assim mesmo. Então, influencia a gente na questão da bebida. Aí a pessoa que gosta de beber, tá lá. Porque eu vou dizer para vocês, meus queridos, não muda absolutamente nada. O dia que a gente morrer, nós seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso, esse corpinho vai ser enterrado, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso nós falamos desencarnar. Ou seja, eu vou sair daquele corpo e serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus filhos, dos meus amigos. Tá certo? E serei, então, atraído para lugares de acordo com a afinidade. Se eu fui aqui enquanto vivo na carne, ou seja, enquanto encarnado, uma pessoa de bom senso, eu vou estar em bons lugares no plano espiritual, nas colônias e tudo mais. Tá certo? Independente da religião que você professe. Olha só. Mas se aqui o inverso também é verdadeiro. Se você foi uma pessoa má, se você foi uma pessoa cruel, se você maltratou pessoas, se você prejudicou a si mesmo pelos vícios, por exemplo, você vai estar em lugares bem complicados. Ou vagando por aí, ó.
entre os encarnados, entre os vivos na carne, que se afinizam com o mesmo gosto. Por exemplo, se a pessoa que gostava, quando encarnado, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando desencarna, continua com a mesma vontade. Como o espírito não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que é que o espírito faz? Se aproxima de quem bebe, se aproxima de quem fuma, de quem usa droga e vai induzir e intuir aquela pessoa que já tem uma queda a beber. Por isso você está no barzinho, você vê a pessoa assim, põe uma para mim, põe mais uma. O cara não para, tem um monte, tem um atrás do outro ali, tem aquele monte ali, sugando, bebendo junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo daquele suposto prazer. Fora esses que estão ligados, e vou dizer mais uma coisa para vocês aqui, meus amigos, tem espírito dessa natureza que não sabe nem que morreu, ele não sabe nem que desencarnou, ele está num processo de perturbação tão grande que ele acha que está ainda encarnado ali, né? E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa aqui, igual eu estou conversando com vocês aqui. E às vezes a pessoa vem aqui para fazer o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual, buscando auxílio para si ou para um ente querido que está nos vícios, por exemplo. E aí começa um processo todo aqui de auxílio espiritual. E aí a gente vai conversar com esses espíritos na nossa reunião mediúnica. E aí a gente começa lá, aí o espírito se manifesta, eu falo com ele assim, ô meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão lá, ó, você está prejudicando ele. Aí o espírito fala para mim assim, que isso, ficou doido prejudicando ele? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu gosto dele, só é igual de mim. Aí eu já vejo que ele está perturbado. Aí eu falo assim, mas você não está notando assim algo estranho não? Que você conversa com as pessoas, ninguém te responde. Ninguém te vê. Até parece que eles não estão te vendo. Você, mas ninguém gosta de conversar comigo não, eu fico tonto, eu estou tudo sujo, eu estou fedendo. Mas ele não importa não, ele é meu amigo. Eu chego perto dele, ele está triste, eu estou triste, eu falo assim, vamos beber uma? Aí nós ficamos alegres. Não é um espírito mau, ele é um espírito viciado e perturbado, mas está ligado ali por uma questão de afinidade. Agora, fora esses, tem aqueles que estão ligados a nós por uma questão de desafetos, inimigos nossos do passado, que querem nos destruir, que querem se vingar de nós. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora e muitas pessoas que vêm aqui me perguntam isso. Mas Sérgio, mas por que esse espírito quer se vingar de mim? Eu não faço mal para ninguém, hein? Eu dou um duro danado, eu trabalho, eu sou honesto. Eu de vez em quando até ajudo algumas pessoas, de vez em quando eu faço alguma caridade, quando eu posso, enfim. E se eu perguntar para você, meu amigo que está nos assistindo neste momento, se você teria coragem de sair daí agora e do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Tenho certeza que sua resposta é não, né? Apesar de que a gente está vendo isso na televisão, pessoas matando, roubando, aí tudo mais, nem eu e nem vocês, nós não temos coragem de fazer isso mais. Não temos coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas vidas passadas, fizemos coisas horríveis. Quem nos ensina isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história. Há não muito tempo atrás, o que a gente fazia com os escravos? Há menos de 200 anos atrás, amarrava eles nos troncos, batia neles por pouca coisa, não é? Arrancava os olhos deles, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, ali, não é? Vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles, dava um tiquinho de comida em troca de muito serviço, nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro e cruel. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje não. Temos ainda, sim, muita injustiça social, mas não como naquela época. Você não pode sair matando os outros na rua, mas não, quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar, você vai ter consequências, né? Só que aqueles espíritos que nós perseguimos naquela época, que nós maltratamos naquela época, hoje nos encontram. Nós, numa nova oportunidade, numa nova reencarnação, mas somos o mesmo espírito. Existe uma atração magnética, meus queridos, nada fica sem reconciliação. E aí começa um processo de vingança, né? Mas, como eu disse, ninguém é desamparado. Deus jamais desampara seus filhos. E você, não raro, é trazido numa casa como essa, ou assiste um vídeo como esse, para poder tentar ali se ajudar, tá certo? Então, a influência, ela é muito grande, tá certo? Então, pensamento. Evangelho no lar, como já foi falado aqui, procure uma casa espírita, comece a frequentar, tomar o passe, não é uma coisa, é uma série de situações que vai ajudar a resolver essa questão dos processos obsessivos, que é importante ressaltar que esses espíritos, ditos chamados obsessores, são irmãos nossos, sofredores, precisam de ajuda, de orientação, de amor, de carinho, porque estão sofrendo e sofrem muito mais do que vocês imaginam. Estão tão densos, tão perto de nós, que é como se estivesse encarnado. Sofre fome, sofre sede, machuca, sofre dor, né? Mas o ódio é o que os alimenta. E quanto mais ele faz a pessoa sofrer, mais ele sofre. Eu estou sofrendo por culpa dela. E fica aquela bola de neve, tá certo? Então, meus queridos, oração sempre, orai e vigiai, evangelho, caridade, tá certo? Mudança de comportamento, aqui como já foi colocado aqui, né? A nossa reforma íntima, sintonia, e seremos com certeza felizes. Por hoje, meus queridos,
é isso, pessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, mais uma vez pedir para que você possa aí dar o seu like aí, compartilhe, né? Se inscreva no canal, encaminhe isso aí, né? Com seus amigos e compartilhe aí com seus colegas, com seus parentes, que com certeza esse estudo aqui pode ajudar muitas pessoas que às vezes estão passando por situações difíceis, né? Mais uma vez, Humberto, muito obrigado também, e a todos vocês, um grande abraço, muita paz. Eu que agradeço e desejo a todos aí que tenham colhido, como nós colhemos, né, Sérgio? Um estudo abençoado que possa fazer diferença na sua vida. Até mais, até a próxima. Até mais.